Olá, tudo bem com você? Você sabia que o seu medo de dirigir, a origem do seu medo de dirigir, você pode descobrir qual é e ela está lá na sua infância, lá nos seus primeiros 7 anos? Pois é, quer saber mais sobre esse assunto? Vem comigo que a gente vai aqui numa jornada de autoconhecimento já. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou terapeuta, psicoterapeuta sistêmica, psicanalista espiritualista e coach, mas acima de tudo, eu sou uma pessoa que teve medo de dirigir por 22 anos. Só de eu imaginar dirigir, minha cabeça doía, meu coração acelerava, minha boca secava, meus joelhos tremiam. Era um verdadeiro massacre físico e mental. Você já passou por isso? Eu aposto que sim. E agora deixa eu te contar, talvez você não saiba, mas sabe por quê? Quando a gente tem medo de dirigir, a gente, só de pensar, ou quando a gente está na situação, a gente está no carro, a gente fica tão nervosa que a gente não consegue se controlar o corpo, né? A tremedeira, a dor de cabeça, enjoo, tudo. Por quê? Porque tem uma parte do nosso cérebro que se chama reptiliano e quando a gente sente medo, é autorizado ali, vamos dizer, né? Autorizado por essa parte do cérebro que descarrega ali uma série de substâncias no corpo da gente, né? E além disso, o nosso sangue, a nossa corrente sanguínea, pega todo o nosso sangue, tira das partes que não vão ser necessárias, né? Tipo o rosto, alguma coisa assim, e joga para quê? Para as nossas pernas e para os nossos braços, que é o que? Para ajudar a gente a dar o pé mais fácil. Então, toda a nossa força, em vez dela se concentrar aqui no nosso raciocínio, né? Pra gente, não, pera um pouquinho, tô com medo, calma, né? Não é para tudo isso. Né? A gente não consegue, porque fica incontrolável, porque o nosso sangue, o nosso físico já faz isso, vai todo para essas áreas e dá impulso que a gente quer fugir da situação, para a gente fugir da situação mais rápido. Esse mesmo mecanismo era que o homem das cavernas, quando ele ia lá, ele tinha que caçar, né? Então ele saía da caverninha dele e ia lá para a floresta caçar. E de repente ele dava de cara com um leão na selva. Então o sangue saía das partes do rosto, tal, que não iam ser utilizadas, e ia todo para os braços e para as pernas para ele conseguir fugir. É um mecanismo de defesa. O mesmo, mas veja bem, ele tinha que fugir do leão, senão ele morria comido pelo leão. Agora veja bem, a gente precisa disso para dirigir? Não, mas a gente tem a mesma reação, porque é a mesma parte do cérebro que é ativada. Tá? Como eu sei disso? Quando eu tive 22 anos medo de dirigir, até que eu decidi, um problema com meu filho na escola, que estava sofrendo bullying, e eu me senti muito mal, porque eu me senti culpada por não dirigir, não buscar ele na escola, não saber o que estava acontecendo. Então, na época, há 10 anos atrás, eu desenvolvi minhas próprias técnicas, cortei a ponte atrás e decidi que eu ia desbloquear o medo de dirigir de qualquer jeito da minha vida. E foi ali que eu criei minhas técnicas e em 30 dias eu já estava dirigindo feliz, contente, sozinha e dirijo até hoje. Isso faz 10 anos. E aí eu comecei a ser procurada para ajudar outras pessoas. Então faz 10 anos que eu ajudo pessoas a desbloquearem o medo de dirigir seu carro e sua vida. Porque o medo de dirigir não é só uma questão de você pegar o carro e se locomover. Mexe com a autoestima da gente, mexe com a autoconfiança da gente, né? Mexe com uma série de coisas. E a gente vai criando mecanismos, né? Para não ver que aquilo acontece. Então eu tinha o taxista já da família, né? Eu tinha já as caronas, os meus filhos só estudavam em locais que eu podia levar mais fácil, ou eu já recusava algum tipo de trabalho, porque eu tinha que trabalhar perto de casa, porque eu não dirigia. Então, assim, a minha vida foi se construindo em torno de um medo. Veja só, isso não tem cabimento, mas a gente faz isso inconscientemente, né? Enfim, nessa época eu retomei meus estudos na área de desenvolvimento pessoal e criei minhas próprias técnicas e consegui dirigir. E comecei a ser procurada. Destas técnicas, saiu o segredo, o treinamento O Segredo de Dirigir. É um treinamento completo para perda do medo de dirigir. E aí, eu nunca mais parei de estudar de lá para cá e trabalho muito, sou especialista em medos. E aí, há alguns anos atrás, eu descobri aí uma técnica poderosíssima para agregar a este programa, que é uma técnica internacional de terapia breve chamada constelação familiar, que vai buscar as causas lá na nossa família, lá na nossa criação, de padrões familiares mesmo, que a gente vem repetindo e a gente repete na nossa família e que se a gente não abrir o olho, a gente também passa para os nossos filhos. Aliás, a gente passa. Então,
a gente recebeu da nossa família, lá da nossa criação, dos pais, avós, figuras de autoridade, coisas muito positivas, né? Como coisas muito negativas. E essas coisas muito negativas afetam a sua vida até hoje. Se você for ver, você não tem bloqueio só para dirigir o carro. Você tem alguns outros tipos de bloqueio e que são mais profundos em algumas áreas. Então, quando você desbloqueia o medo de dirigir, isso que eu falo, dirija o seu carro, dirija a sua vida. Você vai encontrar outras áreas da sua vida que também estão estagnadas e que você não entende porque você não se mexe, você procrastina para tomar alguma ação. Por quê? Gente, tudo que foi lá na nossa infância, que aconteceu lá na nossa infância até nossos 7, 12 anos, fica lá arquivado na nossa mente subconsciente. Tá? O consciente é aqui onde a gente dá desculpa lógica, onde a gente fala logicamente, concatena as ideias, dá desculpa por que a gente não dirige, né? Porque a gente tem que dar uma desculpa. Por quê? A gente tem necessidade de dar uma compreensão para aquilo que a gente não entende. E a gente não entende o medo. Né? E o medo não. O medo ficou arquivado lá no seu subconsciente. Existe um você pequenininho, uma você pequenininha lá no teu passado esperando para ser vista. Essa criança tá lá parada. Ela ouviu alguma coisa, ela passou por alguma coisa que ela ouviu, que ela sentiu e que parou ela no tempo e congelou lá atrás. E hoje essa criança tá pedindo, tá gritando para ser olhada, essa parte de você. Enquanto essa criança não for olhada, você não consegue desbloquear os teus medos hoje. Não consegue, pelo menos, descobrir a origem dos teus medos. Então, você até consegue desbloquear, mas é muito mais difícil, né? Então, o que eu fiz? Eu agreguei essa técnica de terapia breve, né? Essa técnica internacional de terapia breve à constelação, aos meus conhecimentos do treinamento Segredo de Dirigir, que são efetivos para o carro. E comecei a aplicar e comecei a ter muito sucesso. Aí, Fernanda, mas como que isso funciona? Deixa eu te explicar. Muitas vezes a gente tem medo e a gente acha assim, mas é que quando eu sofri um acidente, quando eu era criança, porque eu bati o carro outro dia, porque eu ralei, porque eu tenho medo porque quando eu era criança eu vi isso. Aí você começa a achar que não necessariamente o que te causou o medo, a origem, tem alguma coisa a ver com o carro ou tem alguma coisa a ver com o acidente. Tá? Por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo. Tem muita gente que tem medo de andar de avião e nunca andou de avião, mesmo sem ter entrado no avião e ter andado, sem ter passado pela experiência. Eu só tô te fazendo esse link para você entender que não necessariamente o teu medo foi alguma coisa ligada a carro. Muito pelo contrário, pode ter tido um impacto emocional em você que alguém te falou alguma coisa, aquilo te pegou aqui e você deslocou para dirigir para as tuas habilidades ou para o carro, para as coisas que você faz, né? Então, só para você entender. Então, por isso que é muito difícil a gente conseguir isso sozinha. Por isso que essa técnica da constelação familiar eu tô aplicando, porque ela traz à tona o que você não consegue ver, né? E então você descobre que essa criança tá lá atrás, perdida. E quando ela é olhada, ela é vista, é automático o desbloqueio que você tem em várias áreas da sua vida. Eu vou dar exemplo de uma cliente minha, que tá recente e tá fresquinho aqui na minha memória. Tem uma cliente, ela hoje tem 40, 42 anos por aí, a mãe dela já faleceu, tá? E, bom, enfim, a gente começou a fazer todo o processo da constelação. E ela, o que ela trouxe pra mim? Fernanda, eu tenho medo de dirigir porque eu acho que se eu dirigir vai acontecer alguma coisa, eu vou causar um acidente, vai acontecer alguma coisa ruim, vai acontecer. Meu Deus, mas o que é isso, né? Não, eu acho. Então vamos lá buscar, tem todo um trabalho, eu tô trazendo resumido, mas tem todo um trabalho ali que a gente vai fazendo. E aí veio à tona, quando ela tinha lá 6 anos de idade, ela estava na escola e teve uma apresentação, os amiguinhos não foram bem e ela foi muito bem, a professora super elogiou ela. Ótimo. Ela foi pra casa, mãe, consegui, fui bem na minha apresentação, eu fui a melhor, tal. E aí a mãe vira pra ela e fala assim, isso, comemora, quem comemora, ou quem ri muito hoje, era alguma coisa assim, chora muito amanhã. Aí ela não esperava aquilo da mãe dela, queria que ela tava toda feliz, toda orgulhosa, ela queria que a mãe dela se orgulhasse dela, na cabeça dela, né? E a mãe, por algum motivo, né, falou aquela frase pra ela. E ela não entendeu, ela perguntou, mas por que, mãe? Quem fica se achando muito hoje, amanhã, ó, casa cai. E aquilo ficou na cabeça dela. Conclusão, no dia seguinte ela já ficou esperando que coisa ruim poderia vir de tanto que ela comemorou no dia anterior. E aí ela recebeu uma provinha da professora e ela não tinha ido tão bem, não tinha ido péssima, mas já não tinha ido tão bem. Na hora ela já ligou uma coisa com a outra.
Bem que minha mãe falou, eu comemorei muito ontem, fui muito bem ontem, hoje deu ruim. Eu sei, né? A gente pensando assim, olhando assim, você acha muito bobo, mas crenças são coisas bobas, são ilógicas, elas não têm lógica. Por isso que quando a gente fala que é o trânsito, que é o marido, que é o carro, tal, não é verdade. Porque na verdade, o problema, né, se diz isso, né? O problema nunca é o problema. Então é só um raciocínio lógico. Mas enfim. E aí, no processo ali na constelação, na nossa sessão, veio essa frase da mãe à tona. Essa frase, a avó, né, que é a mãe da mãe, já dizia para a mãe dizia para ela, e ela já disse isso para os filhos dela. Ou seja, se ela não para isso, isso vai se perpetuando, vai passando de geração em geração. Mais do que isso, tudo na vida dela. Ela fez um link, mas caiu uma ficha gigante, caiu um tijolo, não foi uma ficha. Tudo na vida dela até então, que ela tinha, que ela achava que era uma superação, que nem ela queria dar aula, tinha acabado de ser convidada ali para dar aula num outro local, estava com medo de aceitar e outras coisas mais, que ela achava que era uma grande superação, ela não aceitava, porque ela achava o quê? Inconscientemente, que se ela aceitasse ia dar ruim depois. Ah, não, alguma coisa ruim vai acontecer, eu não, sabe? Então, assim, virou uma crença autorrealizável. Quando ela descobriu isso, assim, ela desbloqueou tudo do dirigir, que hoje ela dirige, ao ter aceitado o novo trabalho que antes ela não aceitava. Né? Nem progredir profissionalmente ela conseguia porque ela se bloqueava. Então, para você ver como isso é profundo e para você ver como isso está lá dentro, tá lá submerso, né? Bom, enfim, foi por isso que eu criei o Segredo de Dirigir, o programa O Segredo de Dirigir Pro, que alia essa sessão de constelação familiar, tá? Que é uma sessão só, mas que vai ali de 2 a 2h30, tá? E aí, o que você tem entrando dentro deste programa, tá? Para desbloquear o seu medo de dirigir. Então, é um convite que eu faço a você, tá? Se você quer desbloquear o medo de dirigir, eu vou te falar, o programa O Segredo de Dirigir Pro é o mais completo que existe hoje, você não vai encontrar. Por quê? Deixa eu te explicar por quê. Ao você entrar, eu vou te dar uma sessão de desbloqueio emocional. Então, antes da nossa sessão de terapia breve, que é essa sessão que eu tô comentando com você, você vai ter uma sessão comigo de desbloqueio emocional online e individual. Para preparar você para essa sessão de terapia breve, onde a gente vai mexer aonde? Lá no seu subconsciente, lá na tua infância, lá naquela criança que tá lá, parada até hoje e bloqueando tudo, tá? Vamos lá, vamos olhar para essa criança, ela tá pedindo para ser vista. Então ali a gente vai descobrir a origem, a gente vai trazer à tona a origem do teu medo de dirigir e de outros medos também, outras coisas que estão acarretando na tua vida. Depois, o que eu... Então, além de eu dar de presente a sessão de desbloqueio emocional a mais, eu decidi dar o treinamento Segredos de Dirigir para você, tá? Esse treinamento é responsável por centenas e centenas de pessoas já terem desbloqueado o medo de dirigir. Sozinho, sem a sessão de constelação, sozinho, ele já é incrível. Agora você imagina, potencializado ainda com você descobrindo qual a origem do teu medo e fazendo a sessão de desbloqueio emocional. Esse treinamento é completo e aí este treinamento ele vai ser focado no carro, na direção, no trânsito, no desbloqueio destes fatores, tá? Então você vai ter o quê? Reprogramação mental ali de 21 dias áudios para você baixar para você já se induzindo em estado alfa, tem tudo, é que nem receita de bolo que você vai seguir. Você induzindo já sua mente, a mente ela não diferencia o real do imaginário. Por isso quando você vê um filme de terror, você se assusta mesmo sendo um filme com atores, ou você chora, se emociona mesmo sendo um filme com atores, porque a sua mente não diferencia o real do imaginário. E é esse trabalho de reprogramação mental lá no trânsito, no carro, com técnicas para você utilizar para dirigir, né, efetivamente ali, que você vai ter. Então, o que eu aliei? Eu aliei o desbloqueio emocional, a técnica internacional de terapia breve e vou te dar de presente o treinamento. Esse processo todo, todas essas coisas do programa todo deve ir entre 30 e 40 dias, depende aí da tua agenda, tá?
Mas é um processo que não é que você vai entrar num treinamento para você aprender tudo sobre medo de dirigir, não tem nada a ver. Você vai entrar num processo de autoconhecimento, é uma jornada sua de autoconhecimento. É uma jornada leve, gostosa e divertida que você vai ter prazer em fazer e, além de tudo, vai ainda desbloquear teus medos e a tua vida, tá? Então é uma jornada muito legal, muito bacana, fácil, divertida, gostosa de se fazer, uma jornada de autoconhecimento, tá? Então, e você vai ter ainda, depois da sessão de constelação, um mês de suporte comigo, para você conversar, o que você precisar comigo, que tem outras coisas que vão vindo à tona nesse um mês, você poder tirar suas dúvidas. E dentro do treinamento, você tem o suporte dentro da plataforma do curso. Fernanda, mas e se eu entrar e acontecer um contratempo? Para agendar suas sessões de desbloqueio emocional e da constelação, a gente dá você entra, vamos supor, você entra hoje, a gente geralmente marca para daqui 7, 10 dias a primeira sessão, tá? Então não é imediatamente, é de 7 a 10 dias. E o treinamento você recebe na hora que o seu pagamento for aprovado. Então se você pagar por cartão de crédito, for aprovado, hoje mesmo você já recebe o treinamento, já pode começar a fazer, tá? Mas se você tiver qualquer contratempo, para você agendar, suas sessões vão ser válidas por 1 ano e o treinamento por 2 anos. Então não tem como você não ter aí dentro de 1 ano um período aí de 2 horas para a gente fazer as sessões e descobrir a origem do teu medo, tá? E o curso você tá todo gravado, você faz o horário que você quiser na sua casa e aí tem os áudios que aí tem lá como você vai ter que ouvir para reprogramar a sua mente, tá? Então, quando você entra no programa, Fernanda, e se ele não tiver vaga? Vamos supor que você entre num final de semana, num feriado, à noite. Quando você entra no programa, nós recebemos um e-mail que a plataforma manda pra gente. Então, a sua vaga já está garantida e as suas sessões estão garantidas. Por quê? Porque a gente tem uma agenda. Se você conseguiu concluir até o fim e receber o seu login e senha do treinamento, você já está dentro, porque quando não tem disponibilidade a gente encerra, você não consegue nem entrar, tá? Então aproveita que está aberto, aproveita agora. Se você quer aumentar a tua autoestima, se você quer aumentar a tua autoconfiança, se você quer transformar a sua vida e se você quer dirigir seu carro e a sua vida, clica agora no botão abaixo, escolhe a tua forma de pagamento, tem várias formas para você pagar. Tá? E entra, que eu já vou te esperar na primeira aula desse treinamento com um presente surpresa. O treinamento você já não precisa esperar a constelação para começar o treinamento, tá? Não precisa esperar o agendamento, tá? Então, você foi lá, fez a tua inscrição, nós já vamos entrar em contato, nós recebemos um e-mail com seus dados, tá? E de segunda a sexta-feira nós vamos entrar em contato com você para a gente já agendar. E se você tiver alguma dúvida, você também tem nosso WhatsApp aqui para tirar qualquer dúvida que você queira antes de entrar, tá? Antes de entrar no programa. Mas eu vou te falar, é o programa mais completo para medo de dirigir, porque você vai ter as duas frentes, o processo terapêutico de terapia breve, mais o treinamento. Então, assim, mais o desbloqueio emocional e mais suporte. Então, assim, não tem como você não encarar que este é o melhor treinamento para você. Fora que aqui você não é um treinamento que você entra e fica sozinha. Você vai ter acompanhamento, você vai ter suporte, tá? Garantido meu e da minha equipe. Então, assim, quer descobrir tua origem do medo de dirigir? Quer aumentar tua qualidade de vida? Quer dirigir teu carro e tua vida? Vem. A vida é muito curta para a gente fazer dela uma coisa média. Para você chegar lá nos teus 90 anos e o que você conta para os seus netos da sua vida? O que você conta? Eu conto que eu fiquei com medo e aí eu não fiz, né? Isso que você quer contar ou você quer contar a tua história de superação? Aposto que você quer contar a sua história de superação. Então, ó, clica no botão abaixo, entra na primeira aula que eu já tenho um presente surpresa esperando por você. Um grande beijo, te espero aqui dentro.